Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Código 3. Eu sou a Giovana e hoje, juntamente do Dr. Eduardo e do Dr. Márcio Nakashima, nós iremos receber o enfermeiro intervencionista João Marcos Ribeiro, atuante no SAMU de Taubaté, no GRAU, Grupamento de Resgate, e também tem um histórico de atuar no resgate rodoviário, é isso mesmo? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. É um momento muito especial para nós, porque até então os nossos convidados foram colegas médicos, né? E você é o primeiro enfermeiro intervencionista que a gente está trazendo. Para quem não sabe, né, as unidades que a gente tripula, falando de serviço de atendimento móvel de urgência, elas são tripuladas, primeiro, a unidade de suporte básico pelo técnico de enfermagem e pelo condutor socorrista. Depois a gente tem a unidade de suporte intermediário, também pelo técnico de enfermagem, enfermeiro intervencionista e condutor socorrista. E a gente também tem a unidade de suporte avançado, que é o médico, o enfermeiro intervencionista e o condutor socorrista. Isso aí. Nós não temos uma ambulância somente com médico, né? Então tá aí escrachado a importância da atuação da equipe de enfermagem no atendimento pré-hospitalar, juntamente da equipe médica e da equipe de técnica de enfermagem. Muito obrigada pela presença. Muito que agradeço, bom dia a todos aí. E é uma honra. Então, primeira participação, né, de peso aí, o Código 3, e fico honrado. Vou fazer uma breve introdução, então. João Marcos Ribeiro da Silva é formado na Faculdade de Enfermagem de Venceslau Braz, em Itajubá, em 2003. Pós-graduado em atendimento pré-hospitalar na Uniban, em São Paulo. Pós-graduado em urgência e emergência pelo Albert Einstein. A experiência profissional, como eu já mencionei, resgate rodoviário, enfermeiro do batalhão de operação aérea, atuante no serviço de atendimento de suporte avançado no SAMU de Taubaté e enfermeiro do grupamento de resgate e atendimento de urgência de São Paulo. Muito obrigada. É isso. Vamos aí. João, então conta pra gente aí, primeiramente gostaria de agradecer a presença do João. João, quando eu entrei no resgate rodoviário, era uma pessoa muito falada lá no resgate rodoviário pela excelência do serviço. Ele já tinha saído na época, né? Mas todo mundo comentava da excelência do serviço prestado lá pelo João, da pessoa que o João era, uma pessoa amiga que ele liderava uma equipe lá no trecho lá da rodovia Presidente Dutra, e todos, né, sempre elogiaram ele como líder de equipe, né? Além da parte técnica, também tinha a parte humana dele. Então conta pra gente, João, como é que foi aí a sua trajetória aí, por que você escolheu a enfermagem e depois assim foi prosseguindo para a parte do atendimento pré-hospitalar? Doutor, uma história eu considero muito bonita, né? Porque aquilo que eu comentava com os colegas, comentava quando eu iniciei mesmo na faculdade, e eu era boy, então quando você era office boy, naquele tempo era bicicleta, e eu tinha uma grande admiração por parte militar, e hoje eu agradeço muito, eu estou envolvido num elo da saúde que está inserido no meio militar, e admiro demais, e isso veio despertar. Então eu falei, como que eu vou fazer? E atendendo ali familiares, alguns amigos, fui escoteiro também, então tem essa base, essa formação, e foi me despertando para a área da saúde. E foi assim que eu iniciei na enfermagem, né? na graduação de enfermagem. E foi muito interessante que no segundo ano, eu já falava com uma grande mentora minha, posso mencionar o nome dela, professora Cristiane, eu queria ser do atendimento pré-hospitalar. E ela brincava, segundo ano, calma, não é hora ainda, sabe nada, vai estudar, vai para anatomia, fisiologia, brincando lá, né? Puxando minha orelha. E com isso, realmente, foi me direcionando e fui puxando pela área. E foi muito interessante que foi surgindo a área de voluntário. E era difícil, eu batia lá na base 5, aqui quem conhece Lorena, deixa eu ficar aqui ouvindo rádio, copiando rádio, não pode. Deixa eu ficar lavando viatura, não pode. E assim, vai estudar. Então eles sempre batiam nessa tecla, né? Vai estudar. E ali foi seguindo a vontade, buscando muitos estudos. Eu fui muito iluminado por Deus, foi surgindo ali, ele foi me entregando pessoas capacitadas, tanto médicos, enfermeiros, condutores, técnicos de enfermagem, bombeiros. E ali foi me despertando, eles foram me lapidando, na verdade, né? Mostrando que o caminho mesmo era para o atendimento pré-hospitalar. E eu brinco muito também, o saudoso Dr. Guilherme Campos,
foi um dos mentores, falava assim, mas não esqueça que a clínica é soberana, hein? Não adianta você ficar só no trauma, a gente vai atender a parte clínica. Então foi surgindo. E ali eu fui estudando, fui buscando ajudas, conselhos. Outra pessoa que tem uma base muito grande aqui é a enfermeira Cíntia, grande amiga, era da base 4 na época. Falou, não, você tem que estudar. Aí eu terminei a graduação, voltei. Ela falou, não, você tem que estudar, mas a senhora já mandou eu estudar. Não, agora você vai fazer pós-graduação. Aí eu fui buscar a pós-graduação. Vocês viram que eu sou o meu pessoal aí também, um abraço pro pessoal da base 6, chamou o Antiguinho. É muito usado na nossa área para usar Antiguinho. Então já são 22 anos formado. E ali, o senhor vê, estou estudando até hoje, não paro. Muito bom. Você já chegou a atuar no intra-hospitalar também? Não, foi direto para o pré-hospitalar? Fiquei bastante tempo dentro do hospital, sim. Na parte de emergência, gostava muito, o pronto-socorro. E ali, porque era aquilo que os médicos, os colegas enfermeiros ficavam em foco. Você tem que não esqueça da clínica. Pode pegar qualquer parte de clínica, você tem que estar preparado, não é só o trauma, né? E hoje ficou só, então, no atendimento pré-hospitalar, né? Sim, tem um pezinho lá querendo voltar para dentro do hospital. Gosto muito do pronto-socorro. Estou me despertando um pouquinho para a estratégia de saúde da família. Já a gente vai comentar aqui algumas coisas, né? E tá seguindo, mas nunca, sempre vinculando a parte clínica com a parte de trauma. Perfeito. E como é que começou assim, o seu pré-hospitalar? Qual foi o seu primeiro contato realmente como profissional no pré-hospitalar e como ele veio seguindo? Doutor, foi também uma experiência muito boa. Quando eu me formei, até a gente comenta hoje, era 22 anos atrás, na faculdade existia um mural. E nesse mural, era um mural de emprego. Era muito interessante. E ali eu comecei a olhar. Hoje os colegas dão muita risada. Assim, eu escolhi o lugar mais longe, chamava a cidade Capão Bonito. Passando Sorocaba, Itapetininga, quem conhece aquela parte do nosso interior de São Paulo, tá longe, umas 4 horas, 5 horas de viagem. Fui para lá no hospital pequeno, então o enfermeiro percorria todas as unidades, clínica médica, obstetrícia, pronto-socorro, e lógico, eu ficava mais ali no pronto-socorro. E tem uma particularidade muito grande naquela região, eles têm um bombeiro voluntário. E ali vocês já viram, batia na porta, tinha um departamento integrado ao pronto-socorro, ficava uma ambulância. E ali tinha um bombeiro voluntário. Eu falei, pessoal, eu gosto dessa área, como que faz para me participar? Vai fazer alguns cursos com a gente aqui, uma atualização, você já é enfermeiro, mas você sabe que muda isso. E ali eu comecei, doutor, com um serviço voluntário do bombeiro de Capão Bonito. Corria numa viatura, era eu mais 2 bombeiros. Era como se fosse uma UR deles. Sim. Mas a gente, lógico, pegava coisas muito complexas. Eu não tinha um suporte de uma viatura avançada na região, né? E eram todos civis na viatura. Civis. E todos voluntários. Sim. Treinado pela corporação. E depois permanecia na cidade. E ali aí fui estudar, fui para a Universidade dos Bandeirantes de São Paulo, era a única que tinha esse curso no atendimento pré-hospitalar, então eu brinco com os colegas hoje, era purinho, não tinha envolvimento junto com a parte intra-hospitalar, só era do APH mesmo, e era referência. Eu lembro que não tinha na USP, não tinha na Unesp, não existia ainda essa grade, essa especialização. Da enfermagem que eu estou falando, só existia lá. Daí foram desenvolvendo, e hoje eu voltei em 2023 para ter uma ideia para o Einstein, né, para fazer a pós. Hoje eu vi que está mesclado, né? Você tem essa área que eu achei super importante para o profissional enfermeiro, está vinculado dentro também do pronto-socorro, da urgência e emergência e o atendimento hospitalar. Então eu acompanhei essa evolução, né, de uma... Essa evolução desses últimos 20 anos, 22 anos, que é o meu período também de formado, realmente, assim, a gente viu muita coisa mudar. De sair de uma coisa de um pré-hospitalar que as pessoas pegavam dados do intra e estavam ali tentando fazer algo, né, construindo ainda, já tinha um trajeto, mas essa construção nesses últimos anos realmente teve muita alteração. E depois disso, como é que foi o seu caminho ainda até chegar? E como eu falei, o sonho era o atendimento pré-hospitalar. E a referência, como eu falei, era Nova Dutra, né? CCR Nova Dutra na época. E
vamos voltar para nossa casa, para nossa região, né? E consegui. Foi aquilo que eu mencionei agora há pouco aí da colega Cíntia. Estudando, terminei a pós, vim prestar tinha um processo seletivo. Na época é ainda muito concorrido, né? Muito concorrido mesmo. Graças a Deus eu consegui. E fui me situar na base 6 ali, quem conhece é em Lavrinhas, né? KM18 mais 300. E ali fiquei, acho que 8 anos e meio. E ali foi uma escola, com os profissionais médicos, novamente, com os bombeiros, com os enfermeiros mais experientes. Então a gente vê a importância da literatura nossa lá, né? Tipo, a pirar a gente brinca e a prática realmente. Aí eu vi outra realidade, que era da rodovia, né? Em si, a gente brincava que é uma horta, que passa o Brasil inteiro. E ali a gente foi conduzindo. E, lógico, fui trabalhar no pronto-socorro da Vila Industrial, a gente participei também do Resgate Saúde, era uma instituição muito importante de São José dos Campos, que começou também vinculado ao bombeiro, né? Então era saúde vinculado ao bombeiro, a gente ficava quartelado, e ali foi surgindo. E incrível que pareça, outra que eu sempre dou um destaque, nunca imaginava, graças também a um colega muito importante, enfermeiro o Tsukuda, era participante lá do Águia, ele já reformou, e apareceu uma oportunidade de fazer do SAMU de Itajubá, e dali apareceu para operações aéreas, que é o Arcanjo, correspondente lá à aeronave. Fui para a 2ª companhia em Varginha. E ali foi outra experiência que eu nem imaginava. E sempre colocando os conhecimentos numa bagagem. Fiquei 2 anos, foi muito bom, que agregou muito para o serviço de hoje. E estamos agora no grau, né, que é o grupamento que está também a parte da saúde, que está vinculado ao Bombeiro do Estado de São Paulo. Sim. Ô, João, só voltando um pouquinho ali na sua história, me corrija se eu estou errado, né? Quando você iniciou lá no resgate rodoviário, você comentou aí que você foi sendo lapidado pela equipe que lá já estavam, né? Então, atuando junto com médicos, atuando junto com enfermeiros mais experientes, com o pessoal lá do resgate, o pessoal mais experiente. E, assim, a equipe de APH geralmente é uma equipe muito acolhedora, né? Mas para quem? Para quem mostra interesse, né? Então, aquele cara que está lá, aquele cara que está presente, aquele cara que está interessado, que quer aprender, que chama os caras para treinamento, né? Que chama os caras para fazer coisas diferentes. Esse cara, ele vai ser lapidado pela equipe, né? Já aquele cara que não mostra interesse, aquele cara que já chega lá falando que sabe tudo, que já é o cara do atendimento pré-hospitalar, esse cara, muito provavelmente, ele vai ser deixado de lado pela equipe, ele não vai ter essa oportunidade do crescimento junto com a equipe, né? Então, queria que você comentasse um pouco isso, né? Desse interesse que você sempre mostrou, que a gente conhece você de longa data, que a gente sabe que você ainda mostra esse interesse, que vibra com toda ocorrência, né? Então, é isso que a gente gostaria de mostrar para o nosso público que está aí nos acompanhando, que é o importante no pré-hospitalar, pessoal. A gente se doar para o pré-hospitalar, a gente querer aprender a cada dia, a gente querer treinar todos os dias e não se acomodar lá na nossa profissão. O senhor falou tudo, acho que os demais aqui da mesa, né, os mestres aí, é sempre estudar e humildade. Eu brinco assim, eu chego e falo assim, ó, sei que nada sei, né? Então, eu sempre tento vincular a parte de humildade, ter a responsabilidade, o comprometimento, porque hoje, doutor, eu penso o seguinte, você escolher, eu quero entrar no SAMU, ou no grau, onde for aí do atendimento pré-hospitalar, ou na CCR, né? A gente tem que realmente estudar onde a gente está indo. Hoje eu penso assim, ver a necessidade do local, o que você precisa aqui, qual o profissional que você deseja. E ali eu vou me tornando mais lógico, eu tenho que trazer minha base de humildade, sempre estudar, ter o meu horário de treinamento, ter o meu horário de atividade física, eu vejo isso muito importante, da parte nossa física mesmo. A gente é da área que vai subir uma escadaria, vai subir com as bolsas, mas vai descer com o paciente. Mesmo as bolsas são pesadas, né? E vai descer com o paciente, vai auxiliar ali muitas vezes, se for um atendimento em conjunto com o bombeiro, a gente vai querer ajudar, o atendimento pré-hospitalar acho que não tem muito, vocês vão ficar de braço cruzado aguardando. E é aquilo que o senhor falou,
ter o comprometimento e a humildade. Isso aí. E respeitar os colegas que já estão lá. Que eles têm uma bagagem muito grande. Eu acabei de sair de uma pós aí, melhor do mundo. Mas tem que ter a experiência ali da prática. Então, nada melhor que você fundir as duas situações. Legal, tem um conhecimento fresquinho aqui, e aí? Assim funciona desse jeito, a gente faz isso, legal. Dá para se adaptar? Vamos também se adaptar ali ao sistema, vamos pôr um respeito, né? Vamos seguir as normas e rotinas. Isso eu acho muito importante. É isso aí. E quando, né, eu vejo quando alguém chega com uma bagagem nova, o importante não é só guardar para ele, dividir com a equipe também, né? Pô, pessoal, aprendi um negócio novo, fiz um curso de POCUS, estou fazendo POCUS agora, vamos juntar a equipe, vamos treinar junto, vamos todo mundo evoluir junto, né? E não ficar naquele egoísmo ali, né, de cada um. Então, o atendimento pré-hospitalar, as equipes do atendimento pré-hospitalar, a gente acaba virando uma família, né? Mas nessa família só pertence aquelas pessoas que são humildes, né? Só pertence aquelas pessoas que querem aprender, aquelas pessoas que se doam ao serviço, aquelas pessoas que estão lá comprometidas com o serviço, que chega mais cedo, que, né, tá sempre bem vestida, sempre bem posturado. Então é essa família que vai se formando, né? E os que não vão pertencendo a essa família, esses aí eles não se acham ali no local, eles acabam saindo ali do atendimento pré-hospitalar. Então é legal a gente enfatizar isso para quem quer começar aí no atendimento pré-hospitalar, quem tem um sonho de começar, que é muito legal, é muito acolhedor o ambiente, mas a gente também tem que se mostrar disposto ali para aquele ambiente. Eu acho importante isso que você está falando, Eduardo, porque não é toda hora que tá tendo ocorrência, né? Então a gente convive muito tempo junto ali na base. Almoça, vai fazer um treinamento, vai, às vezes põe um momento de lazer, põe alguma coisa para ver na TV, fica todo mundo junto, vai discutir um caso, faz um debriefing depois de um atendimento importante. Então a gente acaba ficando muito junto e tendo muitos momentos juntos. Mas na hora que a gente está no atendimento, essa sinergia que a gente cria entre os profissionais também faz muita diferença. Então você tá ali como um profissional que é da sua confiança, tanto um condutor, um enfermeiro, um colega médico que está em espelho, ou o técnico de enfermagem que você sabe do trabalho dele, sabe, confia, flui muito melhor. Né? A gente tem que ter postura, tem que trabalhar com seriedade, mas quando a gente está lá do lado de profissionais que a gente confia, pode ser a coisa mais simples do atendimento. Pode ser um surto ou pode ser um trauma gravíssimo. A ocorrência flui muito melhor. Só pegando o gancho, é impressionante o que a senhora está comentando. Até os próprios colegas, eles querem ficar junto com a gente. Você está estudando, você está debatendo um caso, eles vão se aproximando. Sim. E fica a mesma família. Daí vem as perguntas, não é o questionamento, é querendo aprender, né? Com certeza. Doutora, o que eu faria nessa parte? Ô, João, você como enfermeira... Tá... E é legal esse debate, acho que tem que ter esse debrief, depois a ocorrência mesmo, conversar uma experiência, às vezes uma experiência boa que vem agregando, né, a toda a equipe. Eu acho que essa troca é muito importante. Esses dias eu estava conversando com o enfermeiro que trabalha com a gente, com o Thales, e o Thales é enfermeiro de terapia intensiva e também atua com a gente lá no pré-hospitalar. E aí ele propôs uma discussão entre eu e ele. Falou assim, o que você faria se você tivesse um paciente renal crônico, dialítico, que não urina e edema agudo pulmonar, se você não vai conseguir tirar o excesso de volume dele com o diurético. Aí eu olhei pra cara dele e fiquei assim, tela azul, né? Tá hipertenso? Não tá hipertenso. Eu falei, puxa vida, e agora? Dele, você vai fazer ventilação com pressão positiva. Se precisar se dar suporte, né, vai fazer uma VNI, ou então se tiver insuficiência respiratória, você vai entubar e vai promover essa ventilação com pressão positiva. Eu falei, nossa, Thales, né? Poxa, que legal. Guardei essa informação, não deu uma semana, eu peguei um paciente renal crônico, dialítico, que não urinava, normotenso, fazendo um edema agudo pulmonar. Sem diálise disponível, né? Sem diálise disponível, de madrugada, na urgência, foi VMI que tirou o paciente da beira do tubo, insuficiência respiratória. Não bateu, né? 3 horas da manhã mandando mensagem. Você não sabe, peguei o paciente lá que a gente discutiu dele. Puxa, que legal, falei pra você e tal. Tirei o paciente da urgência do tubo ali, da beira da insuficiência respiratória, com o toque que ele deu em mim, né? Não, e essas histórias, esse contato do pré-hospitalar, isso que o Eduardo levantou pra gente, né? Que se trata de uma família, realmente, assim. A pessoa chegou,
é boa, vai ser agregada. Mas também, se não for, ela é excluída de uma forma muito sutil, né? Sutil e automática, né? Então, realmente, essa vivência, né? Por mais que nós tenhamos experiências em outros locais de pré-hospitalar, cada pré-hospitalar que a gente trabalha novo é uma vivência nova, é um conhecimento geográfico, né? É um conhecimento técnico de distâncias. Poxa, você precisa chegar para o seu condutor, você precisa chegar para o piloto e falar assim, quanto tempo? Eu tenho rotas alternativas nesse período. Então, esse contato que você consegue criar na hora do socorro, ele não foi treinado ali no socorro, ele foi treinado ali nesse nosso momento de convivência, de conseguirmos um conversar com o outro e falar, ó, desse jeito não vai dar, desse jeito tá certo, desse jeito eu acho melhor, desse jeito. Criar para todos, que o pré-hospitalar gera isso pra gente, né? Isso daí realmente é muito interessante do pré-hospitalar. E assim, a cada um desses serviços que você viveu, qual a diferença que você notou? O que você teve assim de conhecimentos ali naquele momento? Não só os técnicos, mas o conhecimento sobre o serviço de cada um deles. Desde o checklist, como tem que ser feito, da chegada, como até o Eduardo falou, de ser antecipado, né? Assim, teve um convidado nosso que falou, chegar na hora, você já chegou atrasado, né? Então, assim, é muito interessante isso. Porque o pré-hospitalar é isso. Você atrasou 5 minutos, você pode ser rendido só daqui a 2 horas. É diferente do intra, né? É verdade, doutor. Aquilo que a gente está comentando. Cada local que eu passei de trabalho, embora seja a base de atendimento pré-hospitalar, tem suas particularidades. Mas aquilo que o senhor falou, eu brincava muito, eu acho que os nomes que eu estou mencionando são nomes importantes, profissionais e de amigos que passou na minha vida. Posso falar pelo Dr. Sérgio Gutierrez também, ele brincava comigo. Que hora que você vai lá para o Batalhão de Operações Aéreas? Era lá em Varginha, então saía de Lorena. Que hora você começa o seu plantão? Eu falava assim, doutor, começa o plantão lá no batalhão às 7 horas, né? 6 e meia você tem que estar por lá, então chega às 6 horas. Ele brincava, não, que horas que você sai de Lorena? Umas 3 horas, 15 para as 3 da manhã, então seu plantão já começou, ele brincava comigo. E ali você vai pensando, hoje a rotina é isso, geralmente já tinha um grupo. Então tem umas particularidades. Fiz muito tempo também nos quartéis aí em São Paulo, no início lá do grupamento do grau, e eu chegava sempre 1 hora, 2 horas antes. E realmente acontecia isso. Eles tinham ocorrência, a colega, a enfermeira ou colega, agradeciam, porque eles poderiam ficar agarrados igual a gente brinca. Eu já assumi o plantão, eu estava ali com eles. E é muito interessante isso aí, aquilo que a gente começou a conversa, o comprometimento. Então, comprometimento com a instituição, comprometimento com o colega, né? Então, acho isso muito importante. Com a vítima também, né, João? A vítima, a base é a vítima, né? Vários pilares envolvidos ali, que no final vai sair um bom serviço se você seguir ali esses pilares, né? Que a gente está comentando aqui. O importante, igual o senhor falou, de rotina, de conferir viatura. No nosso caso, a gente sabe disso, cada integrante ele vai ter uma mochila, ele tem uma responsabilidade, embora lá na frente do atendimento a gente vai se unir, mas cada um tem a sua particularidade, né, no atendimento, tanto o enfermeiro como o médico, o condutor. Eu valorizo muito, mandar um abraço para o senhor Roberto, lá do SAMU de Taubaté, uma pessoa que me ajudou demais. E o Ricardo lá da Ecopista, antigão também, que me ajudou demais. Que às vezes, como o senhor falou, a gente vem com uma visão do nível universitário, de uma pós-graduação, e às vezes aquela pessoa que é um condutor, que é um técnico, que é um médico, ele vai te passar um detalhe que vai fazer a total diferença. E que você vai passar para frente depois para fazer diferença na vida de outro colega, né? Exatamente, é isso que eu ia falar agora. E isso é a gente fazer, eu brincava assim com eles, a corrente do bem. A gente passar o conhecimento. Porque eu acho que, falo pelo enfermeiro, a gente ter essa segurança, o técnico, o condutor, ele já, não é que ele está querendo ser o profissional enfermeiro, ou o enfermeiro que quer ser o profissional médico, mas é interessante quando o outro profissional que está do seu lado, ele consegue fazer um diagnóstico rápido, ele vai funcionar. O que eu posso ajudar? Às vezes é segurar um soro, preparar a fixação para você, te entregar ali. A gente sabe que faz a total diferença, que a gente está ganhando tempo. E o tempo vai fazer uma diferença para esse paciente, para esse atendimento lá na emergência. E eu vejo isso muito
por vocês médicos. Às vezes o enfermeiro tá ali, ele já sabe o que vocês vão pedir, já tem o protocolo, que é muito importante, que a gente comentou aqui, né? Começou a dar esse ênfase aí do protocolo, a gente está envolvido no estudo, né? E ele vai seguir mais ou menos aquela diretriz. E você está ali preparado para ajudar tanto o paciente quanto o profissional que está do lado. Mas aí vem essas responsabilidades, como o senhor falou, checagem de mochila, checagem de viatura, ambiente de viatura limpo, que eu acho que a gente tem, a parte nossa também da enfermagem, sempre está avisando isso daí. Eu tenho que ter um ambiente confortável para os profissionais, principalmente para os pacientes. Então, seguir, volta tudo naquilo que a gente estava falando, normas e rotinas. Tem minha rotina da terminal hoje? Fazer a terminal, fazer com honra, fazer bem feito. Né? Então, há várias particularidades, igual o senhor falou. Uma que me marcou muito foi o aéreo, que hoje eu acabo não participando, eu estou no apoio, mas em Minas eu fiquei 2 anos sendo o tripulante mesmo, foi importantíssimo. São peças que a gente vai montando o profissional. Então, eu disse, a aproximação, qual é a dificuldade do aeromédico, que eu posso ajudar. É igual o senhor estava comentando, a gente vê assim, que mais é responsabilidade do médico e do piloto, né? Mas entre os tripulantes também que levam essa responsabilidade. Mas o terrestre também faz a diferença. Com certeza. Né? Como desde um suporte básico, desde um avançado no local. Né? E aí você vê como é que começa a agregar. Eu preciso de uma peça para fazer a engrenagem funcionar. Às vezes um suporte básico de um técnico de enfermagem, atuando bem feito, eu vou chegar com o avançado, realmente eu preciso desse transporte rápido, legal, dá para chamar o aéreo? Legal, segue os requisitos, ainda não chegou no pôr do sol, essa área está boa para fazer o taxiamento aí, para a gente transportar essa vítima. Qual hospital que eu vou receber? Já fez a comunicação? Isso uma das funções minhas ali é estar nesse elo do pessoal avançado do aéreo, o avançado terrestre, e completando o terceiro pilar, que é o hospital. É lógico, sempre respeitando os profissionais. Né? Eu comunico com meu colega enfermeiro, não passo na frente de ninguém. Eu acho que é aquilo que a gente comentou, doutor, de ser humilde. Mas é importante eu passar o exame físico para o médico e para a enfermeira que está lá dentro do pronto-socorro aguardando. Com certeza. Ele se auto-preparar. Porque ali eu já fiz um apontamento para ele. Ó, tem uma fratura exposta em membros inferiores. Ele já vai imaginar, pô, será que está chocando? O que ele fez? O que você fez lá de medicação? Ah, fiz isso, isso, isso. Vai dando uma ajuda, um norte para eles lá também. Então, essas são as particularidades, né, que a gente vai acrescentando aí na profissão. Muitos pontos importantes, né, pontuados, e muita coisa para falar também, né, João? A bagagem sua é extensa. Então, a gente queria aprofundar um pouco nessa questão de rotina de serviço que você mencionou. Como funciona o papel do enfermeiro na rotina do serviço. Então, quando chega antecipado, rende o colega, checa a viatura, vai para atendimento, burocracias, essa rotina de checagem de material, de reposição. A gente sabe que o papel do enfermeiro é muito importante nessa parte. No backstage do serviço, quem manda é o enfermeiro, né? Não é o médico. Então, organização do serviço, né? Conta pra gente, responsável pela equipe, supervisão do plantão, a gente sabe que fica na mão do enfermeiro. Então, assim, conta pra gente como funciona um pouco a rotina no grau, no SAMU, o que você vê, o que um tem que o outro não tem. Conta um pouco pra gente, é de curiosidade mesmo, pra gente saber e pros nossos ouvintes. Certo. E a minha rotina, geralmente eu chego às 6 horas da manhã, entrada, então, aquilo que o doutor brincou, umas 5h30, então os colegas, alô, já chegou cedo? Tá, não, estou por aqui. E ali eu já vou, geralmente não incomodo o outro, mas eu já tenho autonomia de abrindo as mochilas, verificando, fazendo um checklist. Hoje, estava brincando agora com o doutor no início aqui, né? 22 anos, antiguinho, antigamente no meu era papel, hoje é tudo eletrônico, hoje está mais fácil, né? Hoje você consulta ali, a gente tem os programas nos celulares, então eu já vou confirmando. Tem uma grande importância, como a senhora falou, das medicações psicotrópicas, fazer o controle da temperatura, e ali eu vou seguir na minha rotina. Tem equipamentos que vamos falar assim, utilizados em comuns, tipo um desfibrilador, então também já checo. Sempre eu dou
um start ali para o meu médico, um conhecimento, ó, doutor, tá tudo certinho, temos oxigênio, tá ok, já testei. Então há essa comunicação muito boa. E é aquilo que o senhor falou, geralmente o que eu percebo hoje, que eu cheguei muito cedo lá na CCR, né? E depois eu não assumi mais essa função de coordenador, mas tive vários coordenadores exemplares. E é a responsabilidade ali de você deixar a equipe integrada, com educação continuada, deixar a equipe composta, porque eu preciso ter X viaturas na rua trabalhando, né? A gente sabe disso, mesmo na parte hospitalar, né? Que é do INTRA, mas como a gente está falando do atendimento para hospitalar, deixar as viaturas com seus componentes, ok. Ter o plano B, e aí? A gente está disposto a ficar doente, quem que eu vou chamar? Quem que está no meu coringa? A gente brincava muito isso na Dutra. E falou assim, quem é o coringa hoje? A gente já sabe que se acontecer algo, a gente tem uma retaguarda aqui, ou mesmo se tiver múltiplas vítimas, ou tiver algo assim que saia fora do controle, a gente tem. Eu acho importante isso. A checagem das medicações, sempre ter os materiais, sempre ter disposto ali. Hoje, eu noto assim, há uma relação muito boa com o conselho nosso, né, o Corém, com a vigilância dos colegas que vêm mesmo, é obrigação. Sim. Eu vejo isso como algo importantíssimo, não como punitivo, não. Tem que ter mesmo lá de chegar, pedir, preciso ver isso, preciso ver as autorizações. Eu acho que todos os conselhos fazem isso. Eu acho super importante. Eu vejo que alguns ficam bravos, não. É tão gostoso quando você recebe um colega, seja da vigilância, do Corém, e está tudo certinho. Ele falou, parabéns, o serviço está de qualidade. Ele fica impressionado, eu não imaginava que era assim. E isso volta nas rotinas, né? De você conferir a mochila, de você repor o material, de você ter uma boa comunicação com o seu colega, né? Vocês sabem disso, às vezes pagou a ocorrência às 5h30, eu termino meu plantão, ele vai chegar às 6h30 correndo, não, pode deixar que eu assumo. O que precisa repor? É continuidade, né? É a família, como a senhora falou, né, doutora? É a família, como a gente está comentando isso. E eu vejo assim, o enfermeiro ele leva realmente uma grande responsabilidade técnica, né? E volto de novo no pilar, humildade. Sempre sentar com outro profissional. Hoje, a gente estava até conversando a semana passada, a gente tem um farmacêutico presente com a gente. Isso é muito importante, tanto para o médico quanto para o enfermeiro. A gente tinha lá em Taubaté, né? Só para reforçar, eu saí agora de Taubaté, né? A gente mencionou, então tá fresquinha essa informação. Mas a gente tinha lá a farmacêutica Cibele, a Camila. Nossa, a gente trabalhava muito bem com o médico, comentar os princípios. A gente está com essa medicação. Chama o doutor, vem você. O que vocês acham? Ter esse vínculo multidisciplinar, né? Outros profissionais, a gente mudou muito a PH. Isso é muito gratificante a gente acompanhar de 22 anos atrás. A gente vê que rumo está tomando o rumo certo. Então hoje a gente já tem as aeronaves, hoje a gente já tem outros profissionais, hoje a gente está inserido psicólogo. João, psicólogo sai na viatura? Não, o psicólogo dá um retorno para nós profissionais. Então conseguir ainda seguir isso lá em Taubaté, a chegada do psicólogo, que é importantíssimo, importantíssimo. Então a gente está vendo que estão agregando outras profissões, né, que tem um peso, é aquilo que eu brinco com os colegas da rua. Imagina o Cristiano Ronaldo, o aporte que ele tem de profissionais, nutricionista, psicólogos, médico do esporte. Ele é o... Agora a gente está tendo isso no APH e a gente não está sabendo usar as ferramentas. Vamos usar assim. Quem achar necessário passar no psicólogo, as educações continuadas, você convida outros profissionais. Isso é muito importante. Então, a mudança, mas igual o senhor falou, a rotina continua, a rotina de base mesmo, que é deixar um ambiente preparado para um excelente atendimento. E isso é o checklist, isso é uma limpeza terminal, isso é a minha comunicação com o médico, com o meu condutor, pode ser ele seu condutor socorrista ou condutor bombeiro, quem estiver efetuando. Acho que ali o elo tem que ser fechado, tem que estar... Todo mundo sabe da sua responsabilidade, mas a gente tem que respeitar muito um ao outro. Muito bom. E na parte que você levantou aí do condutor, né? É muito bacana disso, porque às vezes as pessoas... no primeiro podcast, as pessoas que nos
convidaram, eles não entendiam o que do condutor, né? Eles achavam que era só o motorista. E não, ele tem uma noção fisiológica do quadro. Ele tem que saber do quadro do paciente também, a importância. O Leonardo, que conduz lá com a gente, o Jesus, que conduz lá com a gente também. Assim, é legal que você passa o feedback para eles, olha, o paciente está assim, assim, assado. Ele já sabe assim, ó, então eu vou pegar um caminho tal, porque eu vou evitar mais trauma, porque tem menos buracos, isso, aquilo. Então, assim, a integração da equipe do APH, do farmacêutico, né? Ó, tá faltando isso, poxa, essa medicação aqui, ele, ó, essa medicação já tá aqui pronta, e ele vai nos dando esses dados todos, isso é muito, muito gratificante. Do APH lá de 22 anos, que éramos nós que ficávamos botando ampolinha ali, e olha e não olha. Hoje em dia você tá muito mais fácil, né? Ter o colega, e isso que você falou, utilizar esse serviço desse colega, o quão ele vai agregar isso pra gente, né? É engraçado que essa questão do farmacêutico, a gente também tem os farmacêuticos aqui no nosso serviço, é o Michael e o Thiago. Eles sabem exatamente o que cada um aqui usa para entubar. E se você mudou a estratégia ali, ele vem pontuar, nossa, doutora, trocou o sedativo hoje? Quis usar midazolam, quis usar etomidata, ele sabe que o Thiago e o Michael sabem que eu uso etomidata com xenil, o Nakashi maquetamina com o succinilmetônio, o Eduardo também é fã da etomidata, ele sabe, nossa, doutora, o que a senhora usou diferente hoje, hein? Aí ele fala assim, nossa, nunca vi sair Propofol. Eu falo, nossa, Thiago, realmente, eu acho que eu nunca vou usar Propofol. Propofol é difícil, né, doutora? A gente vira uma família mesmo, porque aí eles estão juntos com a gente na nossa base, a gente tem esse prazer de estar com eles ali todos os dias, senta pra almoçar juntos, troca ideia junto, café junto, quando a gente tem essa possibilidade. Quando eu uso, o Thiago sabe disso, se ele assistir esse episódio ele vai saber, usei a bolsa azul, eu levo a bolsa azul pra ele às vezes. Para quem não sabe, a bolsa azul de viária adulto. Viária né? adulto. Bolsa de viárias adultos. Vou falar dessa forma que às vezes o serviço muda de cor. Às vezes eu uso mais de uma vez e eu opto pela troca, porque senão eu vou lá e reponho. Aí eu deixo um bilhetinho dentro da mochila assim pro Thiago. Tubo tal, bugie, BVM, cadar, seringa de 20, ele já sabe tudo que eu uso e eu deixo lá anotado pra ele repor certinho. Tem essa troca, né, essa parceria, ele não precisa revisar a bolsa, óbvio que ele vai revisar a bolsa inteira, mas ele sabe, ele confia em mim e eu confio nele que ele vai repor o que eu usei, ele sabe que eu usei só aquilo. Então essa troca parece besteira, né, mas ver que eles pegam confiança na gente, eu acredito que a recíproca é verdadeira, é muito importante. E essa troca também vem desde lá da regulação. Enquanto o médico regulador está ali pegando os dados, umas vezes o solicitante não passou o local adequado, mas o TARM já está entrando lá no Google Maps, já conseguindo a localização e mandando para a gente, e isso daí vai facilitando muito. Então, assim, a gente tem que vir lá do TARM, né? O TARM que foi o primeiro atendimento, foi que recebeu aquela primeira ligação, aquele baque da ligação, já né? Percebeu, né, que já não era uma coisa tão simples, uma coisa fácil, já cadastra de forma rápida e ágil, já passa para o médico regulador e já vai caçando maiores informações para poder passar para a equipe. Realmente muito importante. Bem lembrado. E eles se preocupam com a gente, né? Muito. A gente tem um bom vínculo lá em Taubaté. Então, um abraço para o pessoal lá da regulação. E eles se preocupavam, João, cuidado, tá? A cena parece estar meio perigosa, tal, já estou acionando o policiamento. Uhum. Eles têm, é aquilo que você falou, é uma família. E a Sara estava falando, estava me recordando. E leva isso para fora do atendimento pré-hospitalar. Que às vezes você fica tão amigo ali da sua equipe, vai ter um aniversário, daqui a pouco aparece nas fotos a equipe inteira lá, uma data importante, um casamento, um batizado. E a senhora falando também do condutor socorrista, lembrei muito, eu comecei aqui no Taubaté, até com o Leandro, o Miranda, né? A gente chama Miranda, Leonardo Miranda. Miranda. E o Miranda se preocupava muito com o profissional médico, o profissional enfermeiro, com as outras equipes que estavam agregando ali o suporte básico. Falava, Joãozinho, segura aí que eu vou ver essa cena segura. Às vezes o médico já queria estava, lógico, estacionando a viatura direitinho. Não, doutor, espera eu sinalizar lá, calma aí, hoje vão, calma aí. Então ele tinha uma grande preocupação, a gente vê mesmo que as demais profissões elas vão se juntando mesmo, igual o senhor lembrou aí, desde a regulação, desde o timer, desde do RO, o próprio médico ali, regulador, ele já tem aquela preocupação, te dá um retorno, eu estou acompanhando aqui pelo Maps, aqui, você adianta outra rua aí que está perigosa, tem faixa fechada agora.
eu brincava que ele é o olho de águia, ele sempre orientava a gente ali. É o que eu falo também pro pessoal, né? Às vezes a gente quer fazer muito nosso, mas eu sempre falo pros condutores, pros técnicos, pros enfermeiros, falo assim, eu quero que você seja o melhor profissional da sua área. Você não precisa se acomodar na sua área. Então eu falo pro condutor, eu não quero que você apenas faça o checklist da parte mecânica da viatura e que você saiba dirigir e que você vai ajudar a gente a carregar uma maca. Pô, eu quero que você participe do atendimento, eu quero que você saiba identificar um ritmo numa PCR, né? Eu quero que você tenha noção mais ou menos de medicação que a gente vai estar usando numa intubação. Eu quero que você que você me ajude a insuflar um cuff, testar um cuff, está insuflado. Quero que você me ajude a passar um fio guia dentro de um tubo. Para quê? Porque um dia você vai sair daqui, né? E você vai concorrer a uma vaga de novo para condutor, talvez, né? Se você não for estudar uma outra área. E eu quero que você cresça aqui, eu quero que você aprenda para você, mantendo a sua humildade, que você seja um profissional diferenciado, né? Um profissional que saiu da instituição onde a gente estava e a outra instituição que vai contratar fala, pode contratar porque esse cara saiu de uma instituição muito boa, esse cara com certeza ele tem bagagem, ele deve ser um cara diferenciado porque ele estava numa instituição onde a gente vê que as pessoas são diferenciadas, né? Então, é muito legal isso, ver o crescimento da equipe multidisciplinar como um todo, né? A gente vê o crescimento, igual o Giovanni estava falando do Thales, do pensamento clínico do Thales. A gente tem vários condutores socorristas com pensamentos clínicos que se preocupam de acordo com a patologia do paciente, como que vai ser o transporte, né? A gente vai ter até uma aula na segunda-feira sobre isso, a fisiologia do transporte. Isso é muito legal, né, João? Isso é o trabalho, a engrenagem entre a equipe funcionando muito bem. Isso que o senhor falou, eu estava me recordando que a doutora também perguntou, doutora João, as diferenças, né, dos dois aqui, até a gente não desviou, mas eu dei ênfase em outra situação e o senhor fez me relembrar. Muitas vezes a gente estava falando das diferenciações aí, João, como é que é os dois empregos, né, das duas esferas que você está, desde o SAMU e o junto está com o grupamento, né, do bombeiro, na parte de saúde está participando. Muda da zona quente que a gente fala, mas é difícil, é aquilo que o senhor falou. Às vezes o SAMU chegava e a gente comentava assim, vamos fazer uma integração, chamar o pessoal da CCR hoje com a gente aqui do SAMU, a gente está, antes de sair, tem um abraço também lá para o coordenador Douglas, o Marcel, a Adelaine, que foram os coordenadores, a Dani, que o que acontece? Dá para trabalhar de você estimular seu profissional. Legal, você não está na zona quente, igual, vou dar ênfase aqui igual do grupamento, então eu consigo estar acessando ali a vítima, numa vítima de ferragem, estar ali com um profissional médico, eu como enfermeiro se preparando, porque muitas vezes o bombeiro vai dar um stop ali no atendimento para o profissional médico fazer uma melhor avaliação, que é correto, uma cena segura, a equipe segura, a gente sabe disso, né? Viaturas calçadas, tudo direitinho ali, estabilizadas, e a gente vai começar um pouco a atuar nessa parte nossa, a parte médica mesmo, né? Da atenção estabilização médica, da vítima. Estabilização da vítima. Legal. Mas aí eles me perguntavam, Joãozinho, mas o SAMU não tem que pegar o aparelho. Mas espera aí, se você fizer um treinamento em conjunto, você não sabe a dificuldade que ele está tendo ali? Até ele, né, retirar a vítima e deixar. Mas a gente é suporte básico. Mas às vezes você tem uma equipe que chegou ali com o médico vai tripular. Igual no meu caso, a minha viatura de suporte avançado, ela não conduz o paciente. Mas o médico vai tripular um suporte básico, se estivesse ali presente na cena. E eles começaram a entender, doutor, esse vínculo, né, de conhecimento, como o senhor está falando. Pô, legal, realmente, eu sei a dificuldade que está lá. Pô, tá com esmagamento de membro. Nossa, mas e a parte clínica, a parte de trauma? O que está acontecendo? E eles começaram a se despertar isso. Tanto eu vi os bombeiros, como também o pessoal do SAMU, do suporte básico. Isso é muito legal, é gratificante. Sim. Pô, João, mas o que acontece? Ele chamava a equipe médica. Doutor, e esse caso? O que o senhor faria? Não está questionando, está buscando informação que quando essa vítima ou esse paciente estiver na viatura suporte básico, ele já sabe qual vai ser uma diretriz da conduta médica. E isso era um grande ponto nosso ali de fazer essa integração. Eu tive a honra de participar faz um tempo que teve essa integração, SAMU, rodovia, a parte de bombeiro e também a parte do aéreo, foi lá em Jacareí. Foi muito gratificante e riquíssimo para todas as áreas. Cada um sabe o respeito
Às vezes o SAMU vai prestar um apoio junto com a rodovia. Se tomar um tomamento de um ônibus, múltiplas vítimas, e cada um respeitando a autonomia daquele outro profissional. Ele chegou até aqui, agora ele vai, vou trabalhar com ele aqui, vou levar mais paciente aí, doutor, como é que está o caso? E você entender. E isso a gente vê que isso também teve a mudança. Porque o profissional está buscando conhecimento, igual eu mencionei do Miranda. Hoje o Miranda, uns 2 meses, terminou a graduação dele. É muito gratificante você ver um condutor. A gente vai ficar de pessoas do lado, querer, igual eu falei para o senhor, ficar do lado de pessoas boas. Isso é lógico, né? Que estão estudando, que têm uma boa índole. E hoje foi gratificante. 2 meses atrás, foi Joãozinho, me formei. Estou formado, agradecer a você, o pessoal aí que trabalhou comigo. Isso é muito gratificante. Estamos comentando esses comentários do condutor de vocês, do enfermeiro. Sim. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Ele formou o quê? Enfermagem? Enfermeiro. Nossa, que bacana. Muito bom mesmo. Vai ser um excelente, como tem vários aí que posso citar o nome que eu vejo, a bagagem que ele tem não é qualquer um que tem, não. E a faculdade não ensina, dele, com certeza. Ô, João, conta pra gente aí, a gente já falou bastante sobre rotina, sobre entrosamento da equipe, né, o papel do enfermeiro. Conta pra gente um caso aí marcante na sua trajetória profissional. São muitos anos de atuação, pode ser mais de um caso, não tem problema, a gente vai adorar escutar, mas um caso que marcou aí a sua trajetória. Eu digo, graças a Deus não teve ocorrência nenhuma. Teve outra ocasião que eu estava numa palestra de vocês aí, semana passada, a gente estava comentando. Graças a Deus não teve nenhum caso, mas foi uma parte que marcou muito, que eu fui participar de um evento que foi lá no estádio do Corinthians, né, em Itaquerão. Então eu imaginava a magnitude de você preparar uma equipe, de você estar em conjunto com outras equipes, né. No caso lá, se tivesse, a gente estava preparado para iniciar de múltiplas vítimas. Eu nunca tinha imaginado que a gente poderia conduzir as múltiplas vítimas dentro de um metrô, né. A gente está em São Paulo, a gente está assim, caramba, quem, né? Eu fiquei encantado, né? Falei assim, lógico, é uma situação tem que ter de extrema urgência, né? Urgência, estresse do profissional, né? Imagina aquele tanto de gente machucada chegando, precisando de uma ajuda médica, da enfermagem. Mas eu fiquei assim, gente, como pensaram nisso? E tudo com segurança, né? Tudo planejamento. Então foi uma coisa que me marcou muito. Assim, sempre os colegas às vezes vão em entrevista, podcast, falam das ocorrências, mas eu estou falando de um caso assim, de planejamento mesmo, que me marcou. Eu falei, nossa, somos capazes, né? E na ocasião tinha um pessoal da Espanha, o pessoal dos Estados Unidos, eles ficaram encantados. É outra realidade deles. Sim. Eles falaram, nossa, como que vocês pensaram nisso? Sai do Itaquerão, chegava bem próximo dos hospitais, né? Então lá estava outra equipe. Então foi isso, sempre o pessoal fala assim, me marca muito essa situação, né? Não foi uma ocorrência no caso, né? Vocês se prepararam para um evento de grande vulto, né? E caso tivesse ali múltiplas vítimas, já estavam ali todos preparados da melhor maneira possível, né? Isso aí é antecipar o problema, né? Isso é muito legal. Muito bom mesmo, eu nunca tinha imaginado fazer evacuação de paciente pelo metrô. É porque a estação do metrô fica muito próximo do Itaquerão. Sim. Então eles já pegavam vagões de trem, já deixavam as pranchas dentro do vagão do trem e iam atendendo, e os vagões iam saindo e já iam para os hospitais. Muito top, muito sem trânsito. Diferente, né? Sem trânsito. Eu vi um caso, sem trânsito mesmo, eu vi um caso semelhante que aconteceu em São Paulo, não sei faz quanto tempo, acho que a gente viu isso, não, eu vi na internet. Teve uma ocorrência dentro do metrô, mas foi um caso clínico, e aí era perto do HC. Foram chamar o pessoal do HC, o pessoal do HC foi lá, prestou atendimento, removeu o paciente dentro do metrô para dentro do HC. E aí era uma parada cardiorrespiratória, o paciente voltou com o auxílio ali do primeiro atendimento fornecido pela equipe, e o pessoal da HC veio, médico, SAMU, veio o pessoal da sala de trauma, sala de emergências, e reverteram a PCR e levaram o paciente para dentro do HC. Muito legal, né? A gente tá aqui na nossa região, a gente não tem nem metrô aqui, né? Mas a gente esquece que a gente tem que estar preparado para tudo, né? Muito top. Ô, João, você estava falando um pouco da diferença, né, de SAMU e no grau. Então o SAMU ele faz mais o atendimento ali da vítima, a estabilização da vítima já fora da área quente, né? E conta pra gente um pouquinho o treinamento que vocês têm no grau para atuação na área quente. A gente vê o pessoal do grau fazendo rapel, a gente vê o pessoal do grau fazendo resgate aquático, né,
em beira do mar, né, na praia, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que são esses treinamentos aí? Isso é aquilo que o senhor falou, né? Bem mencionado aí. O que facilita? Porque a gente está em conjunto com o bombeiro. Então, acaba utilizando muitos treinamentos, aperfeiçoando, levando também a parte de ensinamento médico, de enfermagem, a essa troca de conhecimentos, na verdade. E a gente acaba utilizando com eles lá a Escola Superior de Bombeiros, Franco da Rocha. Então, eles têm uma estrutura, né, já formada, para eles trabalharem ali o profissional bombeiro. E como a gente está vinculado, a gente acaba, graças a Deus, utilizando essa área e o conhecimento deles. Mas sim, então, a gente vai para a água, a gente vive toda essa situação, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. E você, qual a dificuldade deles? Às vezes eu falo para os colegas, eu vou para incêndio. Ele falou, você vai para incêndio, mas você vai combater. Daí eu falo assim, peraí, mas não tem vítima. Daí a pessoa olha para mim, ué, o que o médico e o enfermeiro estão fazendo na área que não tem vítima? Eu falei, mas se acontecer alguma coisa com a equipe do bombeiro, tem que estar lá para atender. Então é lógico, eu tenho uma noção do dia a dia, lógico, teórico, lá na escola de superior de bombeiros, o que eles estão agindo. Vem aqui que vocês vão fazer também, vocês vão ter algum conhecimento, para vocês verem a dificuldade, para vocês verem. Eu vejo assim, a atuação dessa equipe do avançado lá é muito integrante. Às vezes, realmente, a área está estabilizada por eles, eles vão dar o comando para pode acessar. Quando a gente faz o atendimento, vai para a represa, a gente vai ter aquela dificuldade, a gente vai embarcar em botes, vai fazer em área colapsada, que eu achei muito importante, foi um dos cursos que eu fiz, que eu achei muito interessante e que me despertou muito. Então, legal, você vai entrar numa área colapsada. Não é para você imaginar a área colapsada, você vai entrar lá e vai ver a dificuldade que é. Do próprio incêndio que eu te falei, da parte de acidentes automobilísticos. Então, ele dá essa ênfase para o enfermeiro e tanto para o médico, profissional médico. Doutor, entra lá. O João, você como enfermeiro, acessa o local para você ver a dificuldade que é. Então, tem essa... Espaços confinados também, né, João? Tem, do espaço confinado que eu te falei, né, do break. Então, é muito importante, eu acho que ali para a equipe do avançado. E, lógico, tem as limitações, tem envolvimento principal que é a segurança, a nossa segurança da equipe, do paciente, né, que a gente sempre está vinculando isso. Tem o outro que o senhor comentou, muito importante, do litoral. Então, eu cheguei para um evento lá na Praia Grande, no qual o profissional enfermeiro e o profissional médico estão inseridos na praia mesmo. A gente fica percorrendo a praia e tem um grande índice. Isso foi estudado, né? Então, foi feito um monitoramento de grandes casos de afogamento. E a gente vê que a equipe de avançado faz a diferença, né? O GBMAR retirou-lhe da água ali, a equipe médica está ali presente, né? Do avançado, a emergência presente, a gente tem uma grande chance ali, né? Então tem essas particularidades. Não que a outra instituição que eu trabalhei não faça isso, lógico que também faz, mas a gente comentou da educação continuada, tem a educação ali entre outras equipes, né? Igual eu falei, às vezes a gente fazia no SAMU treinamento com o bombeiro. Vai ter um evento aí de múltiplas vítimas. Estamos chamando, estamos convidando. É importantíssimo. A gente está ali em convívio. Então, é lógico, cada um vai ter sua particularidade. Lá do grupamento, eu estou mais na área quente. Eu vivencio muito isso na área quente. É lógico, tendo ali os pilares, tendo uma comunicação. A área está segura, posso chegar. Aquilo que eu falei, a gente já respeitou o outro profissional. O bombeiro falou, doutor, o enfermeiro, está liberado para vocês acessarem a vítima. Ok. Tem hora que eu estou atendendo, ele vai falar assim, sai, que eu preciso atuar. Né, gente, respeitar. Mas é muito importante ali buscar o conhecimento e aquilo que eu falei, cada um tem a sua particularidade. Geralmente no SAMU eu fico mais na área verde, né, na zona verde, eu aguardava a chegada ali. E é lógico, eles me questionavam. João, a minha base lá do Grau está localizada em São José dos Campos. E saiu aqui em Areias. E aí, se fosse, eles dão um exemplo. Ou melhor dizendo, lá da minha concessão, que era a área de Taubaté. Saiu em São Luís do Paraitinga e vocês estão atendendo. A única avançada que estava localizada era em Taubaté e eu fui atender. Eu acesso ou não acesso? A turma gosta, né, de dar uma cutucada, né?
Falei, lógico, o bombeiro está no local, acionou, será que eu tenho equipamento para isso? E a minha segurança? Você não está segura? Segura. Adianta eu ir lá e não ter segurança, pessoal? Da minha equipe, a minha primeiro, da minha equipe, depois da vítima. Então, isso é o despertar, é a troca de informações, aí o pessoal entende. Isso daí que você falou, desculpa, Imagina. A respeito de uma parte do APH, que é a prevenção, né? Não tem a vítima, mas você está ali na prevenção. A prevenção do incêndio, às vezes as pessoas não entendem. Você está prevenindo outras pessoas curiosas que estão ali no entorno, que acidentes podem acontecer. Os profissionais que estão ali combatendo. A prevenção é desde você controlar tempo de hidratação deles, porque eles estão em combate a incêndio, com roupas pesadas, ventilação limitada, a parte física, né, chegando aos seus limites, e você ir auxiliando até o comandante de operações ali a falar, já estamos tanto tempo, será que já não está na hora de hidratar? Aí aparece aquele outro militar lá que tá, comecei com uma dorzinha de cabeça, aquilo já te dá um sinal de desidratação. Você não espera ele chegar numa desidratação plena e você já começa a intervir ali, você já orienta naquele momento de prevenção, então vai ser bom para o comandante de operações, que ele não vai perder aquele combatente, você vai tratá-lo antes dele ser, né, lesado, e em breve, dentro de 20, 30 minutos, você pode botar ele em operação de novo. Então, isso é de grande importância, que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento também, que existe isso no APH, é a prevenção, né, a parte preventiva. E o que eu ia falar também é sobre essa especificação de cada serviço. Cada serviço tem sua especificidade, né? Eu fui questionado esses dias por um dos nossos enfermeiros, ele falou assim, doutor, e se o SAMU for a primeira equipe a chegar e, por exemplo, a vítima tá boiando no Paraíba, a população não vai ficar... E aí, SAMU, você não vai lá? Você não vai lá? Falei assim, gente, a gente não é herói, né? Você tem equipamento para ir? Não tem. Então você não vai. Mas e a pressão da população? Você não vai ser acusado por omissão de socorro? Não. Porque omitir socorro é você não fazer nada. Você não vai estar ali sem fazer nada. Você vai estar ali pedindo apoio, você vai estar ligando pro, né, vai passando para central solicitar o apoio do bombeiro. Vai impedir que outras pessoas pulem no Paraíba. Vai né, isolar a cena. Prevenção, né? Prevenção. Então, assim, a gente não é super-herói, né? Assim como o pessoal da aeronave. A aeronave vai transportar uma parada cardiorrespiratória na aeronave? Não vai. Por quê? Porque não tem espaço para trabalhar numa PCR, né, João? E aí vai ficar... né, pro pessoal do terrestre transportar. Então, mas só tem a aeronave na cena. E aí, não vai levar? Não vai levar. Vamos esperar o pessoal do terrestre, a gente vai estar aqui dando assistência e não vai levar. Mesma coisa o bombeiro. O bombeiro faz tudo? Não faz tudo. Tem coisa que ele faz muito bem, tem coisa que ele vai esperar o avançado chegar para poder agir, né? Então, é importante a gente deixar isso claro para a população também, que a gente às vezes somos chamados de herói, mas não somos heróis com capa. A gente tem nossa vida a zelar, né? A gente precisa muito de segurança, a gente precisa de equipamentos para trabalhar em cada área. Então, essa interação que a gente tem com outros órgãos que é muito importante e que faz o nosso trabalho funcionar em conjunto. Perfeito, muito bom. João, acho que a gente já falou um pouco de tudo, né? E acho que ficou uma parte muito importante da sua trajetória agora, caminhando mais para o final. Que você contou pra gente, né? O Eduardo contou para o Eduardo repassou essa informação para nós, que você está cursando medicina. Isso, foi um novo, o velhinho nunca parar, né? Sempre estudar. E foi uma nova etapa aí que eu iniciei faz 6 meses. Conta pra gente como surgiu esse desejo e como tem sido para você o enfermeiro com uma formação tão extensa, uma atuação tão importante aí no atendimento pré-hospitalar, uma bagagem aí enorme. Tá voltando a estudar agora, uma área semelhante, mas um tanto quanto diferente também. Como tem sido para você? Como surgiu e como tem sido para você? Tá. Surgiu esse despertar veio dos colegas, né? Sempre trabalho, os médicos. E às vezes eu nunca fiquei acomodado, né? Sempre estava estudando, perguntando, né? Doutor, tô com essa dúvida. Ou um colega enfermeiro. E daí várias pessoas, Joãozinho, por que você não faz medicina? Eu não tinha despertado mesmo. Eu falo pro pessoal da minha sala, não falando, você tá ali com a gente, às vezes você comenta um exame físico, a gente vê que você respeita, igual a gente comentou que eu respeito em primeiro lugar, mas você faz,
Você está estudando, você troca essas informações de conhecimento. E ali o pessoal foi... Eu comecei a notar que o médico São José, o colega Dr. Biondi, Dr. Capella, o Dr. Coaglio, o pessoal foi falando. O enfermeiro Pesual, o enfermeiro Nascimento, o pessoal foi dando uma... E lá em São Paulo também, tem vários colegas médicos lá, amigos, né? Amigos mesmo, como a gente falou da família, né? Sim. Foram despertando. Ele falou, pô, cara, ele falou, e o pessoal lá de Taubaté, uns 4 amigos, falaram, presta vestibular. Eu falei, gente, que presta vestibular? Eu estava estudando. E as coisas vão acontecendo, doutora. Os colegas passaram no Barro Branco, o material está aqui. Você gosta de estudar? Daí um falou, presta lá. Prestei, fui passando. E ocasionou de eu ter a família aqui em Lorena, então foi onde eu encontrei os colegas aí, né? E no curso que eu mencionei aí, e consegui. É difícil? Muito difícil. Por quê? Vai aumentando, né, que a senhora falou. Outras responsabilidades, né? Outras, a gente está tudo na área PH ou de hospital, sim, mas são outras responsabilidades. Eu acho que a base de tudo que a gente fala é a humildade, pensar no seu paciente, pensar na humanização, a gente começar a enxergar com outros olhos. Da sala eu brinco que eu sou vovozinho, 47 anos, nunca escondi minha idade, brinco lá com a turma, uma galera muito nova. Estava conversando agora com o doutor, a tecnologia veio para ajudar, isso me assustou um pouco, porque na primeira graduação, sempre com cadáver, estava ali com o pessoal da medicina, a enfermagem também tem esse contato, e agora a maioria é eletrônico, 3D, né? Isso eu vejo em outras faculdades, estão seguindo esse norte, né? Mas é um desafio. Graças a Deus eu brinco, Deus na frente lá, eu tirando as notas, pensando nos pacientes, não só nas notas, entender a fisiologia, entender a patologia, né? E acaba ajudando um pouquinho, né? A gente tem um grãozinho de experiência, tanto na profissão e com vocês médicos, ajuda. Mas não é fácil não, tem que papirar muito. E trabalhar ao mesmo tempo, né, João? Tá trabalhando. Porque a vida não para, né? A vida não para. Você tem lá colegas na sua sala de aula que acabaram, né, de fazer 18 anos de idade, que estão lá, que vive às custas dos pais ainda. Então é mais fácil, tem mais tempo disponível, né? Você não, você é um provedor de uma família, você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar sustentando sua família. E fazer medicina junto com tudo isso é um desafio enorme, acredito eu, né? O desafio foi lançado e graças a Deus e aos colegas aí, até mandar um abraço para a turma de estudo lá da faculdade, o Guilherme. Tem um colega que é uma grande inspiração para nós, veio de Altamira, lá de Belém, para a região, veio estudar aqui. É um colega, é o Felipe. Luiz Guilherme, mandando um abraço para a turma aí, para a Ju. Um abraço lá ao pessoal da Serra Dourada lá. Graças a Deus estamos vencendo, estamos com a ajuda. E lógico, tem a ajuda do pessoal que trabalha com a gente, né? Desde os indiretos que ajudam no plantão, a família é muito importante, acho que a família é a base de tudo. Então, tanto a minha mãe, eu vejo que a equipe do APH, tudo tem os filhos, tem a sua construção com a gente ali, né? Às vezes a gente tá meio desanimado, tá? E vem ali um colega, esposa, mãe, vem todo mundo, não, vai vencer sim, vamos lá pegar no estudo aí, vem os colegas de estudo, os profissionais, isso é muito importante. Eu vejo que a equipe do APH abraça muito esse tipo de coisa também, né? Do cara que quer vencer na vida, né? Então, muitas vezes o cara vai lá de graça segurar o plantão para você, porque você tem uma prova na faculdade e ele vai lá de graça, né? Não, pode deixar, vai lá fazer sua prova que eu vou cobrir você no plantão. Isso acontece muito na PH, coisa que a gente não vê muito dentro do intra-hospitalar, né? Já tive vários casos disso, já vi muito isso. E o inverso também funciona. E você tem a gratidão daquela pessoa que te ajudou. Isso eu vi desde a Dutra, doutor. Sim. A pessoa tem a gratidão, você pode contar com ela. Mesmo assim, vocês, né? É a corrente do bem, que a gente estava comentando, né? Posteriormente. Ele falou assim, não, tô aqui também, viu? Eu sei que você está me ajudando. Tem um casamento, vamos fazer um bem bolado, pode ir pro casamento que eu vou ficar para você, né? E é legal, é uma família, igual a doutora falou, é uma família, meu atendimento pré-hospitalar é diferenciado, é uma família. Eu acho que a nossa troca aqui tem sido muito enriquecedora. Tem sido um prazer aí receber você. Com certeza vai ser um dos nossos melhores episódios. Você tem muita informação para transmitir pra gente. Muito obrigada. E acho que a gente está caminhando para o nosso encerramento. Acho que a gente já falou tudo que está aqui. E
uma pontuação que a gente gosta de trazer para o pessoal que está assistindo a gente, para a gente levar para nossa bagagem, e que a gente tem discutido isso com todos os nossos convidados, o que você tem de dica, de recado, para quem quer primeiro ingressar no atendimento pré-hospitalar e para quem quer se aprimorar, né? A gente falou bastante sobre estudo, sobre se dedicar, sobre ser família, sobre ser parceiro. Qual é o seu recado para quem está assistindo a gente? Tá. Sempre, em todos os lugares que eu estive aí aprendendo com eles, eu levei isso para eles. Humildade, a gente bateu muito nessa tecla aqui, e conhecimento é poder. Então, para pirar, não tem outro caminho. Eu falo para eles, para pirar, gente. Humildade para pirar, que vai vencer. Entregar para Deus, Ele vai encaminhar, e a gente vai ser feliz e vai ajudar muita gente a aprender para fazer. É isso aí. Muito bom. Bom, agradecer o João. Além de ser uma pessoa ímpar, um grande amigo, né? Eu digo para você, João, do fundo do meu coração, com todo mundo que eu já conversei, que trabalhou com você, você é uma inspiração para todos eles, tá? Então, eles te invejam, uma inveja branca, uma inveja boa, né? Pelo seu caminho, pela sua trajetória, pelo profissional que você é, pela dedicação que você tem para o atendimento pré-hospitalar. Então, continue sendo essa pessoa, continue sendo esse cara, né? Mesmo quando se formar na medicina, nunca esqueça da sua trajetória, do caminho que você percorreu, das amizades que você fez, né? Das pessoas que te ajudaram nessa trajetória toda, e leve isso sempre no seu coração, cara. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, fiquei muito honrado mesmo. Confesso aí, quando o doutor me convidou, vocês, né, os demais aqui, o doutor, deu aquele friozinho na barriga, mas aí a gente vai sentando, é a primeira vez que eu estou participando, agradeço mesmo de coração, e o agradecimento é maior de ter tantas pessoas boas que passaram e me lapidaram, e estão me lapidando ainda, né? Sim. Com uma orientação, um puxão de orelha, que é importante, né, doutor? Ali, e só gratidão. Obrigado. É isso, pessoal, muito obrigada pela audiência mais uma vez. Não se esqueçam de deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, é muito importante pra gente. Siga a gente nas redes sociais, @código 3 podcast no Instagram. Também estamos no Spotify. Muito obrigada pela audiência, até o próximo episódio.